Bom dia, mais um vídeo começando aqui no canal, ainda pela cidade de Nara, e eu tô indo conhecer um templo e, se der tempo, um santuário, um templo budista, né, e se der tempo, um santuário shintoísta. Hoje amanheceu um sol para cada um aqui, esqueci de trazer meu guarda-sol. Inteligente é aquela senhora ali, porque tem árvore aqui, tá vendo? Assim, tem bastante árvore, mas não é todo o percurso que você anda na sombra. Olha que lindo, agora eu tô andando no lugar certo. Ontem eu tava andando aqui, né? Na rua, na avenida. Quase uma pista isso daqui. E eu tô indo no templo Kofukuji, que é o que tem a pagoda, a segunda pagoda mais alta aqui do Japão. A primeira fica em Kyoto. E se não me falha a memória, eu não visitei a de Kyoto. Não me lembro. Pois eu ponho aqui, vou ver minhas fotos e vídeos que eu fiz lá, mas eu tenho quase certeza que não. Ali tá reformando, ó. Que bonito. Era aqui que dava pra ver o pôr do sol de ontem, né? Do episódio anterior, na verdade. Mas eu fiquei lá no Kimido, que é onde que tem aquele gazebo super bonitinho. O quiosquinho, né? Que eu chamo de quiosque. Super bonitinho. E o dia tá lindo aqui, nesse céuzão azul. E o contraste com o verde da natureza. Eu sempre vou dizer isso aqui. É o contraste que eu mais acho bonito no mundo. O verde da natureza com o azul do céu. Ou azul e verde do mar, depende da cor do mar, né? Ou de qualquer água, né? No caso, isso daqui é um lago. E o contraste tá super bonito também. Eu não andei nem 10 minutos e já tô o puro suco do suor. Hoje o dia promete. Hoje foi um bom dia de eu ter esquecido meu guarda-sol. Falei guarda-chuva e guarda-sol. E já estamos avistando cervos ali na frente. Vocês só vão me ver falando disso aqui na área dos cervos. Que bonitinho. Eles estão dando cabeçada nos turistas, eu tô achando o máximo. Mas é porque eles estão com comida na mão, né? Então eles estão dando cabeçada para receber a comida. Ah, e acho que eu já falei disso aqui, mas não custa repetir essa comida. As pessoas compram aqui no lugar comida que pode dar pra eles, né? Não é qualquer comida que você tem na bolsa que você vai dando, não. Acho que eu entrei do lado, deixa eu ver aqui, desse outro lado a entrada. If you'd like the Kofukuji. Ah, tá, é pro outro lado. Toward the left and cross the street to see the pagoda. Ah, ok. Acho que é aquela que tá reformando que eu gravei, tá falando pra ir, virar à esquerda, né, que aí vai ver a pagoda. E esse aqui que é o templo, mas pelo jeito não tá aberto pra visitação, ou é do outro lado. Ah, acho que é ali, ó, tem uma placona escrito Kofukuji ali. E não é pra esquerda não, é pra direita, né? Na verdade reto, né? Vou subir uma escada reta aqui. E tá reformando a pagoda. Tá cheio de... Como chama aquilo ali? Esqueci o nome. Tapume. Ali tem um salão do templo também. Só não sei se é o museu. Tem um museu do tesouro aqui. E tem um shoppingzinho. Eu não sei qual dos dois que é. Ah, aqui o portão principal é aqui. Eu tava no lugar errado. Sempre chego pelos lugares menos turísticos, assim. Eu venho pelo lado de trás, o lado contrário. Parece que já é minha mente já me ajudando a ficar longe da multidão. Olha que coisa mais linda esse portão.
Tem o portão, né, e o pavilhão. Deve ser o pavilhão principal. Aqui tem outro, ó. Lembra que eu falei que os templos budistas tinham, né, esse padrão dessa madeira mais escura? Mas tem esse aqui também. Esse eu já vi mais na Coreia do Sul, desse tipo aqui. Só que da Coreia do Sul tem mais desenhos, né, no verde. E a pagoda está ali, sendo reformada. Ai, que dó. Que dó nada, né? Que bom, porque significa que eles estão preservando. Ali, a pagoda, a segunda maior pagoda do Japão, e eu só vou ver ela por tapumes. Ou fotos. Esse aqui paga pra entrar, vou descobrir quanto. Se eu não estou confundindo, acho que era 800 ien. Quase 30 reais. Olha lá, nada pra ver nada. Estou aqui avaliando se eu pago pra entrar ou não, que são 500 ien. E tem outros templos aqui que eu quero entrar, acho que é 800. Um deles é onde tem a estrutura de madeira mais antiga do mundo. Então talvez eu escolha esse ao invés do Kofukuji, só vou ver aqui por fora. Que aqui tem uma estátua do Buda, aqui em Nara, eu preciso pesquisar que eu esqueci qual que é o templo, que é uma das maiores estátuas também aqui do Japão. Eu não sei se é aqui ou se é em outro templo. Gente, mas é muito bonito, vocês não têm noção. Muito bonito, eu tô quase pagando pra entrar. Tô eu lendo aqui, né, porque é assim que eu trabalho. Vejo na hora, já me convenceu, eu vou entrar. Esse templo, ele tem mais de 1.300 anos de construção. Aí ele tem dois salões octogonais, e dizem que são os mais bonitos aqui do Japão. Nara, para quem não sabe, já foi a capital do Japão, a principal capital, acho que ela foi a primeira capital do Japão. E o templo aqui, olha, ele é de 669, então acho que é 1355, se eu não me engano, a conta que eu já tinha feito. E ela foi feita, esse templo foi construído pelo clã Fujiwara, né, o shogunato de Fujiwara. E aí fala aqui toda a história, depois eu vou colocar no vídeo, né, o link desse blog aqui para vocês lerem, para quem tiver mais curiosidade. Comprei o ticket, minha gente, vamos entrar. Tava falando, né, ela me entregou aqui um folderzinho, né, ela falou que tem em inglês lá dentro, porque aqui só tá em japonês. Aí mostrando as principais obras que tem aqui. E ainda bem que eu entrei, olha isso. Imaginar que é octogonal esse hall. Tem ali, ó, um deles. E eu acho que o outro é ali atrás, aqui, ó. E esse é o Golden Hall, né? O salão principal, ou pavilhão. Olha o tamaninho da pessoa perto do salão. Ele tem mais de 50 metros de altura, pelo que eu li. Se eu não tiver lido errado, eu corrijo aqui depois, mas acho que era isso, 50 metros de altura. Mas na minha cabeça é muito mais que 50 metros. Olha isso, olha. Olha essa estrutura aqui, que linda. Gente, maravilhoso, que lugar lindo. Bom, valeu, 25 reais a entrada, 500 ien, mas valeu. Pouco menos de 25, vai, eu tô arredondando. Dá pra ver um pedacinho da pagoda que tá sendo reformada. Ela tem 5 andares, como eu já disse, é a segunda maior do Japão, a primeira tá em Kyoto. Quem tá me acompanhando aqui e tá assistindo os vídeos sabe que é muito difícil conseguir tirar foto dentro dos templos. Esse daqui você não pode tirar foto nem gravar. Já tem um monte de plaquinha aqui no entorno mostrando. Aqui é outro salão, outro pavilhão. Eu não sei se o ingresso está incluso, esse outro pavilhão. Se não tiver, a gente vai ver ele só por fora. E a senhora que trabalha ali, que fica cuidando pro povo sem noção não tirar foto, me deu um origami. Olha o tamanho desse origami. Que gracinha! Dentro não pode gravar, mas tem aqui na fotinha, ó. Essa é a estátua do Buda que tem, ela é enorme, bem grande, e ela é de ouro. É lindíssima, vocês não têm noção. Aqui só tem uma parte, né, a cabeça, mas ela é de corpo inteiro. Olha esses detalhes. Coisa mais rica, gente. Que arquitetura bonita.
Vou ali por trás, que tem outro prédio atrás dele aqui, que eu acho que é um dos pavilhões octogonais. Que diz que tem 2 aqui, mas eu só tô vendo um, que é aquele lá. Aquele lá, pelo jeito, paga também pra entrar, porque tem um escritório. Ah, não, acho que não paga, não. Achei que era escritório aqui, mas é aquelas máquinas de bebida. E eu tô tendo, assim, todo lugar que eu vou tem criança. Tá lotado de criança de escola aqui. Pelo jeito não dá acesso àquele pavilhão ali atrás. Pelo menos não achei ainda. Não tô vendo ninguém também ali. Se não tem ninguém, né, porque não pode entrar. Mas acho que esse não é um dos salões octogonais não, porque tem 1, 2, 3, 4... Deve ter 6 lados esse daí. Que é a parte de trás do Kofuku-ji. Olha. Ah, e eu tinha falado que lembra os templos da Coreia, mas não pela arquitetura, pela cor. Essa cor verde com vermelho. Esqueci de me explicar. Senão as pessoas que já foram pra Coreia vão vir falar: não, não é não. Não parece. E olha perto. Isso porque é a pagoda mais alta, né? A segunda mais alta, olha perto do pavilhão, mas é por causa do ângulo. Parece que ela é menor, mas ela é mais alta do que esse templo aqui. Oh, shit, sorry. Thank you. Pronto, e agora eu me despeço. Vou pra outro templo agora. Ou santuário, não sei qual que tá mais perto, eu vou ver aqui. Já já eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Que lugar maravilhoso. Não fiquei chateada de ter pagado os 20, quase 25 reais pra entrar aqui, não. Pagoda. Fazer um 360 graus aqui. Não fiquem tontos. E olha que lindíssimo, Kofuku-ji. Já saí daqui do hall principal, né, do Golden Hall. E aí agora eu quero ver aquele salão octogonal. Que ele tem 8, pra quem fugiu da aula de matemática, tem 8 lados, né, do telhado. Tava caçando o outro tá aqui atrás. Aí depois eu vou lá. O outro salão octogonal, que são 2 aqui. Olha isso, que coisa mais linda. A vizinhança aqui do templo. E do salão octogonal. Depois eu ponho o nome deles aqui, porque eu não lembro de cabeça. Acabei de ver aqui, tá marcando 27 graus. Mas a sensação que eu tô tendo é uns 35 graus. Olha, e eu esqueci de trazer o protetor pra repor. Tô suando que nem um... não sei o que suba muito aí, não sei. Como diria lá em Minas, tô suando que nem uma bica d'água. E agora já é... deixa eu ver que horas são. Hoje é uma terça-feira aqui. 12:10 já. Já é hora de caçar o quê? Comida! Vou sair daqui, indo pro outro templo ou um santuário instituísta, não sei qual que tá mais perto ainda. E aí no meio desse caminho eu vou caçar algum lugar pra comer. Se você não quiser pagar pra ver a estátua do Buda lá dentro, não tem problema. Dá pra ver bem ele aqui, desse lado de fora, desse lado da cerca aqui, ó. Tá vendo aqui onde vende os tickets? Você só dá a volta aqui, vem aqui, sai aqui atrás, dá pra ver ali o salão octogonal. Esqueci de ir lá ver o outro, deixa eu descer lá ver. Agora que eu vi ele daqui que eu lembrei. Resolvi colocar a câmera no meu gorila, meu tripé. Quem sabe o gorila é aquele tripé que você consegue prender os 3 pezinhos deles em qualquer lugar, assim, que dá pra você dobrar ele é dobrável, né? Aí você consegue prender. Usa ele como tripé normal e dá pra fazer isso. Prende ele na cerca, prende no poste, onde der pra abraçar ele, você consegue fixar. Aí vamos ver se com ele, segurando ele, eu tenho mais
base eu tremo menos ou eu tremo mais, né? Vamos descobrir isso quando eu for editar, porque olhando aqui, tá tudo ok. Na hora que eu baixo os vídeos e vou editar que eu vejo. Aqui o outro salão octogonal, mas tá fechado. Ele é menorzinho do que aquele outro ali. Esse daqui é o menor. E aquele ali, o vizinho maior. Deixa eu sair da árvore aqui, né? Esse. Acabei de ver aqui. Esse aqui é o outro que eu vou. É outro templo mesmo. Eu tô da Idi. Ele tá mais perto. Ele tá a 1 km daqui de onde eu tô. E o santuário tá 1,7. Então eu vou nesse. É voltando pra cá. Vamos lá. Tá muito calor, vocês não têm noção. Tô pedindo arrego já. Também, né? No sol do meio-dia, o horário mais... O pior horário pra andar. Seja em qualquer temperatura que for com sol, né? Eu vou caçar uma sombra, vou dar uma descansada e depois eu vou no Todaiji. E esse aqui é outro hall, mas ele tá fechado também, eu acredito que seja por conta da reforma. Aqui, como eu tinha falado antes, é mesmo o Museu Nacional, que eu não tinha certeza, né? O Museu Nacional do Tesouro. Eu não tinha certeza se era o museu ou se era o shoppingzinho que tem aqui perto também. Mas é o museu. Na verdade, o pavilhão, né? Hall é pavilhão. Ou salão. Esse pavilhão acho que é o termo mais usual para templo. Gente, que calor. Vocês não têm noção. Eu vou sofrer nos outros países, porque aqui tá 27 graus e eu já tô sofrendo. Eu já vi na Indonésia, na Filipinas, que tá 30, mais de 30. Lá dentro não pode filmar, nem gravar. Deixa eu ver se tem National Treasure Hall. Tô vendo se paga pra entrar aqui. Não pode usar nada pra fotografar lá dentro. Ah, paga 700. Eu devia ter deixado pra gastar aqui, né? Pra ver museu, mas agora já gastei lá, não vou entrar. São escolhas. Eu tava indo errado, eu tava indo... Ontem eu passei aqui, que eu vi os cervos, né? Que eu mostrei um pouquinho aqui pra vocês. No episódio anterior. Ou nesse, eu ainda não sei. Se vai caber tudo de um só. E aí eu tô indo agora pro templo Todaiji. Olha que lindo aqui, ali é um museu, Museu Nacional de Nara. Eu amo museu, gente, mas aqui no Japão eu não entrei em nenhum ainda. Vi assim, poucos, tipo na pagoda lá de Natikatsura. Tava lendo que o Museu de Nara é bem bonito. Vamos ver o preço, se eu animo a entrar. Depois eu vou ver umas fotos também pra ver se merece mesmo. Entrar. E olha que lindo que é aqui. Ainda bem que é cheio de árvore, porque tá um calor. E olha o que temos aqui de novo, neném. Oi, tudo bem com você? Que gracinha, ele tá olhando pra mim achando que eu tenho comida. Esse daqui tá puxando a camiseta dele, porque ó, ele quer comida. Isso eu acho a vingança perfeita. Uma coisa que eu esqueci de falar, eles são considerados sagrados aqui. Por isso que eles ficam soltos, são criados soltos aqui no parque. Ai, ali tem um monte de filhotinho, deixa eu mostrar. Ali, ó, os bebezinhos. Ai, gente, que gracinha. Descansando na sombrinha, longe dos turistas sem noção. Momento cafuné do dia. Laguinhos bonitinhos, cervos procurando comida com os turistas. Teve um ali, eu não gravei, mas ele chegou perto de mim umas 3 vezes, aí eu falava pra ele que eu não tinha comida.
como se ele fosse entender português. Que bonitinho, outro laguinho aqui. E eu parei para descansar, limpar a lente, porque eu já encostei nessa lente 1 milhão de vezes. Ela tá toda embaçadinha aqui. Não sei se tá dando pra ver. E eu vou descansar um pouco antes de ir pro templo, porque tá muito quente. Hoje eu vi a parte, uma das piores partes do turismo aqui com os servos. Por exemplo, tem um monte de lugar aqui que eles não permitem comer. Aqui deveria ser um dos lugares. Porque tinha um monte de criança tomando sorvete, pingando tudo no chão e os servos em volta lambendo o sorvete que caía do chão. E isso não é uma comida natural para eles, né? Não faz bem. E vi muitas pessoas, não só turistas, principalmente adolescentes japoneses aqui, porque eles estavam uniformizados com a escola. Tipo, sabe quando põe o peso do corpo em cima, fica apertando, batendo palma pra eles, e isso eu acho muito, muito ruim. Isso eu acho bem triste. Apesar deles considerarem os servos sagrados aqui, criarem eles soltos, é a parte ruim desse turismo massivo aqui. Não sei se sempre foi assim, se isso piorou agora, mas eu não achei legal não. E não é só do turismo, né? Tem, como eu disse, os adolescentes aqui uniformizados com as escolas daqui também estavam irritando eles, estressando os bichinhos de fazer dessa forma que eu expliquei agora. Descansei um pouquinho ali atrás desse sol, comprei uma água. Agora tem que achar um lugar pra jogar no lixo isso aqui. Acho que eu já... E tô indo agora no templo Todarji. Aqui nesse templo tem a maior estrutura de madeira construída, e foi construída no século 8. Precisou de mais de 2,6 milhões de pessoas para construção. Aqui é o portão de entrada, que é a coisa mais impressionante de grande. O templo fica lá na frente, né, que é o portão de entrada. Olha isso, gente, é muito grande. E hoje, de novo, hoje é uma terça-feira, né, já falei. E tá tendo excursão de escola de tudo quanto é canto. Eu já vi aluno com uniforme, já vi aluno sem uniforme, provavelmente eu creio que seja de outras cidades. E olha isso aqui, o tamanho disso. O Buda não tá aqui, né? O Buda tá lá do outro lado. E olha o tamanho dessas estruturas de madeira. Uau! Muito bonito. E aqui tem que tomar muito cuidado para não cair, ó. Olha o tamanho disso daqui. Aqui tem mais servos caçando comida. E olha o mar de gente que tem lá. A maioria dessas pessoas são alunos fazendo excursão, né? Uau, quase que eu caio. Eu falo pra tomar cuidado. Ai, vai gravando e subindo a escada ao mesmo tempo. Aqui, esses são os aluninhos que eu falei que estão sem uniforme, que eu acredito que seja de outra cidade. E vozes da minha cabeça, né? Não tenho certeza. E aqui, os uniformizados, na minha cabeça, são daqui. Já vi vários tipos de uniforme, então deve ser de escolas diferentes. E tem uns bem pentelinhos que ficam infernizando a vida dos servinhos. E aí o pessoal usa essa tiarinha com o chifre, né? É muito fofo. E esse templo ele foi construído em 710, no século 8. Mas aí por causa de inúmeros incêndios ele foi reconstruído várias vezes. E parece que a última reconstrução dele, se não me falha a memória do que eu li, foi em 1709. 1000 anos depois, né, da construção original. E antes ele tinha 88 metros de comprimento. Eles diminuíram para 55 por conta dessas construções que eram muito caras, né? Por causa de... Dizem que o motivo era financeiro. E mesmo assim ele continua sendo uma das
maiores estruturas do mundo de madeira. Tem um laguinho aqui, ó. E aí essa é a estrutura dele. Ó. Gracinha. Já passou da 1 da tarde, não fui ainda almoçar. Tô morrendo de fome, mas eu quero visitar aqui antes de caçar comida, porque eu sei que depois que eu almoçar vai dar preguiça. Então eu vou visitar esse aqui, depois eu vou no santuário shintoísta e aí eu vou caçar comida e talvez já vou embora, porque eu já me cansei de todo esse rolê de hoje. Vocês vão ver aí, vocês não estão vendo na verdade nenhum terço, porque isso aqui não é, como eu digo, não é reality show, isso daqui é vlog, então é editado, tem as partes que eu gravo, partes que eu não gravo. Olha aqui que coisa mais linda. Uau, olha, não sei se vai focar, eu não tô conseguindo ver direito aqui por causa da luz, né, do dia, eu não consigo ver na telinha direito. Vamos ver aqui se paga. Eu vi que alguns não pagam, mas eu não lembro quais. Vamos ver. Deixa eu ver se é aqui. Não. Olha lá. Tem entrada é pra lá. Achei que era aqui. Achei que era aqui, mas tá indicando que é lá pro outro lado. Era pra eu ter feito o meu fortalecimento muscular, não fiz. Aí hoje eu vou fazer, porque se eu não fizer hoje, amanhã eu não tenho pernas para andar. Tá um ventinho gostoso. Ah, eu não sei se eu terminei de falar, eu começo a TDAH desgramado aqui. Começo a falar e vejo outras coisas, eu esqueço. Que agora já passou da 1 da tarde e já refrescou. Tava um sol do meio-dia assim estalando. E agora já melhorou. Tá um vento, né? O vento ajuda a refrescar. Eu vou dar uma olhada aqui por fora também pra ver se compensa. Porque às vezes é só pra ver do lado de fora, igual eu vi ali no outro. Mas aqui é a maior estrutura, né, de Buda. Então acho que eu vou pagar sim, a maior estrutura de Buda da história. Mas é 1.200 por pessoa. Se você comprar os dois, né? Se você comprar pra ver o grande Buda e o museu. Acho que eu vou comprar só pra ver o Buda, aí é 600, 800. Tem acessibilidade. A maioria dos lugares aqui do Japão eu vi com acessibilidade. Achei bem bacana isso. Que é bem diferente lá da Coreia do Sul. Lá da Coreia do Sul são raríssimos os lugares que tem acessibilidade. E eu comprei água ali atrás e tem água aqui, ó. Agora eu vou repor. Uau, imagina isso daqui, 30 metros maior. Gente, é impressionante. Olha o povo aqui embaixo. Uau. Gente, ainda bem que eu paguei pra entrar. Devia ter deixado o dinheiro pra gastar só aquele outro, dava pra ter tirado do lado de fora, mas ok. Experiência, né? Agora já pagou, não adianta reclamar. Mas esse daqui vale, é 1.200 se você quiser ver o museu junto e 800 se você só for ver a estátua do Buda. Mas olha isso! Gente, vocês não têm noção do tamanho que é isso daqui olhando pessoalmente. É muito grande. Tô andando até devagar pra nunca tropeçar, porque eu tô de boca aberta aqui. Aí tem essa parte aqui, ó, toda circundando o portão principal que eu já mostrei lá do lado de fora. E aí, pra cá. E circunda ele aqui. É impressionante. Mesmo que a construção foi em 1709, né? Já faz um tempinho bom aí, né? Tamanho. Olha como é enorme. Olha o povo aqui embaixo. A estátua lá em cima. Nem sei se eu posso gravar aqui, tô gravando. Impressionada estou com o tamanho dessa estátua. Vocês têm noção que ela tem 2,54 metros aqui de comprimento e a altura, eu esqueci a altura. E olha a estrutura, que linda.
Acho que é o primeiro lugar que eu entrei que pode gravar ou tirar foto. Só não pode pôr de selfie. Eu tô com um negócio aqui que parece pôr de selfie. Ai, meu Deus. Tripods. Mas acho que é só pra se você colocar no chão, né? Eu tô com ele pendurado no pescoço. E aqui, olha a diferença, pra vocês verem a diferença de tamanho. Essa aqui é a estátua de Buda, dourada, e essa é a de madeira. Acabei de ver aqui na minha colinha, essa estátua de madeira do Buda, ela tem 14,98 metros de altura, quase 15 metros de altura, e 2,54 metros de largura, de comprimento. É impressionante. Eu tô aqui até sentada aqui, sentei no banquinho pra ficar observando ali. O pessoal saiu aqui do lado, eu vou aqui do lado que é mais, dá pra ver melhor a estátua ali. Uau! Vou mostrar pra vocês. Estou eu aqui, olha o povo passando embaixo, gente, é muito grande. E eu tô impressionada com o tamanho da outra perto, e é muito grande a outra também. Fiquei ali sentada no banco um tempão. Tirei algumas fotos, aproveitei. Jesus amado, é isso aqui pra subir. Que íngreme, mas não pode estar trancado. Ali outra estátua. Chama Koumokuten. Que lindo. E essa é a parte de trás da estrutura da estátua. Olha o tamanho disso. Aí tem duas, uma de cada lado, dessas douradas menores, e essa principal. Gente, é muito grande, eu tô impressionada. Dá pra perceber, né, que eu tô fazendo um monte de take aqui. Aqui o lado direito, né, quando você tá entrando de frente para a estátua, aqui é o lado direito. E essa é a estátua menor, que é impressionante de grande. Quase 3 da tarde, eu não fui almoçar ainda, porque eu resolvi visitar os 2 templos. E agora eu vou no santuário, que tô vendo porque fecha 5 horas. E aí eu tô aqui pensando com meus botões, se eu não achar nenhum lugar no meio do caminho, eu vou naquele lanche que eu postei na rede vizinha, que eu achei lá perto do hostel. Ele fecha às 7 da noite, então aí vai ser meu almoço-janta, meu almo-janta. E aí vai ser bom porque é muita comida, né? O lanche é bem pesado, e aí eu faço meu almo-janta. E olha o que tem ali descansando. Adivinha? Vou mostrar. Bem plenas, deitadinhas ali embaixo da árvore. Mudei de ideia, vou num restaurante que fica perto daquele lago Kinido, que eu já mostrei aqui, o Kinido. E aí vou ver se eu consigo, porque eu tava lendo aqui, falando muita gente precisou fazer reserva, vamos ver se eu consigo. E aí lá é culinária, diz que é culinária autêntica japonesa, aí tem pratos de 1.000 até 10.000, aí depende do que você escolher. O lago, que coisa mais linda, eu tinha gravado ele do outro lado de lá, né, agora eu tô do lado nas costas dele. E vamos comigo ver se vai dar certo achar a comida. Se eu não encontrar, tudo bem, porque tá a 500 metros lá do santuário que eu quero ir, que vai ser o último lugar que eu vou visitar hoje. Tá reformando aqui, é por isso que tem esses tapumes. Servinhos descansando na sombra. Certo estão eles do que ficar andando nesse sol quente. E aí, de novo, o portão agora do lado contrário. E eu tava falando com a câmera desligada. Gente, tem que prestar atenção no que eu tô fazendo. Eu tava falando aqui que ele tá precisando de uma pintura, madeira mais velha, mas mesmo assim não deixa de ser bonito. Procurando comida, tadinho. Isso eu não gosto, gente. Isso eu fico chateada. Não deveria ter essa prática aqui de dar pra alimentar eles. Ele atravessando aqui. Eu parei de gravar ali atrás porque ele quase veio me dar uma cabeçada, mas ele tava vindo procurar comida. Aí ele foi atrás do moço que tava com
com um biscoitinho lá que pode dar pra eles que compra aqui. Eu espero que as pessoas estejam dando só esse biscoitinho que pode. No episódio anterior, eu tava aqui e... que foi no pôr do sol. Tava quase no horário do pôr do sol e eu andei errado. Eu fui ali pela rua, na beiradinha, que tinha espaço mínimo pra andar. Agora eu vou pelo lado certo, que tem um caminhozinho todo bonitinho aqui pra pedestre. Acho que bicicleta também, talvez. Ai, aquele gramadão verde lá convidativo, né, pra fazer um piquenique. Só que comer aqui é um ato perigoso, porque os cervos vão vir atrás achando que é comida pra eles. E as nuvens, parecendo que deu pinceladas de nuvens no céu. Olha que coisa mais linda. De dia, na verdade já é aqui, né? Olha eu. Aqui já é o que me dou, que eu vim gravar o pôr do sol no episódio anterior. Vim gravar o dia que tava chovendo. Só que o dia que tava chovendo eu gravei só pra rede vizinha, porque essa câmera não pode molhar e eu achei melhor não usá-la. Fechar às 4 e agora já são 3. Vamos ver se tem vaga para mim. É ali o restaurante, tá vendo? Essa parte aqui. Chateada estou. Eles não estão servindo mais almoço, só café. Aí só tem bolinho, como chama? Macarrão, só. E chá e café. Chateada. Acho que eu vou lá no templo, mas eu tô com fome, gente. Eu não tô conseguindo raciocinar. Eu preciso achar uma comida. Vamos ver o que eu decido aqui. Vou gravar aqui durante o dia, porque eu já gravei no pôr do sol. Agora é durante o dia, que é mais bonito. E o sol tá bem iluminando bem aqui. Então tá bem bonito. Eu fiz aqui uma time-lapse do pôr do sol nesse lugar aqui. Um videozinho de mim andando pela ponte. Vou ver se dá pra fazer outro ali agora. Se não tiver muita gente, porque eu fico envergonhada. E esse... eu devia ter comprado um lanchinho na Family Mart. Ia ser mais negócio pra esse rolê todo. Eu não planejei direito, né? Eu sabia que eu ia visitar esse tanto de templo. Esses dois e agora o terceiro, se der tempo. O terceiro, que não é um templo, na verdade, né? Olha aqui. É um santuário shintoísta. Os dois que eu fui agora são templos budistas. E ali o gazebo. O dia que eu vim aqui com chuva só tinha os dois casais, né? Que estavam ali. Aí deu pra sentar e ficar um tempão ali. Que coisa mais linda. Esse lugar é muito gostoso. Eu tô apaixonada. Até que eu tô vindo aqui a terceira vez. Um negócio de um lugar. E é porque é perto também, né? Porque se ele fosse fora de mão, aí não daria pra vir tudo isso. But I see you, honey. This is in no way funny. Eu não disse que eu mudo de ideia em um minuto. Vou lá no santuário. E aí eu vou voltar e tentar comer o lanche ali perto do hostel. Está decidido, vamos ver. Mas foi bom eu ter vindo por esse lado, que aí eu vou andar, que eu não tinha andado pra cá ainda, né? Eu vinha só até aqui e voltava, que o caminho pro hostel é pra lá. Então agora eu vou poder caminhar aqui, gravando aqui o gazebo, ou o chalé. Pelo jeito dá pra fazer passeio aqui de barquinho, só não sei quando que funciona. E essas lanterninhas aqui, quem me acompanha na rede vizinha já viu elas acesas, fica lindíssimo à noite. Right now, there's stormy weather.
trilha no meio do mato. Mas não, posso esquecer que aqui é uma rua. Olha esse banheiro, que legal. E aí tem aberto, vista lá pro jardim. Prendi o cabelo, não tava aguentando mais de calor, não. Fui no banheiro agora. Ainda bem que eu parei pra ir, porque do Neida me deu uma leve diarreiazinha. Coitadas das mulheres que estavam no banheiro essa hora. A intimidade literalmente é uma bosta. Ai, socorro. Eu comecei a gravar, o tio ligou a motosserra. Ali na frente já é o santuário. Ele diz que tem 62 santuários adicionais, auxiliares aqui. Que eu creio que sejam esses, talvez. Ou estou enganada? Não sei. Não sei ler em japonês. Posso estar enganada. Vamos descobrir logo à frente. Ai, gente, tá dizendo que é aqui? Será que... Acho que não vem no lugar certo, não. Que é um lugar vermelho, super bonito. Tem um dos pavilhões e tá dizendo que já é ali, ó, no Tori. Aqui no mapa, ó, tá vendo? Já tá dizendo que é ali. Acho que eu tô no lugar errado. Ali já é o Kofukuji, que é o que eu já fui. Ah, é aqui, ó. É nesse lugar aqui. Deixa eu clicar. Aí eu vou incluir a parada. Na verdade, eu não quero incluir a parada. É pra cá. Segundo o mapa é pra cá, gente. Mas é um negócio tudo vermelho. Eita, nós. Tô perdida aqui com o Google Maps. Gente, tô perdidinha. Porque o Maps tá dizendo que eu já cheguei. Mas eu não achei o negócio vermelho. Porque é tudo vermelho que tá aqui na foto. Tá vendo? Só tô vendo essa parte aqui. Até achei que pudesse ser aqui, mas não tem nada vermelho ali também. Uai, que estranho, quer ver? Vou mostrar pra vocês a foto que é. Salvei, né, no Google Maps. E é isso aqui, tá vendo? Olha as fotos. Vermelhinho, bonitinho. Mas eu não encontro a entrada desse bichinho, não. Ó, acho que ele tem mais de 2.000 dessas lanternas aqui, então é uma coisa, ó. Ele é grande. Onde será? O Google não tá me mandando pro lugar certo, olha aqui. Ele diz que eu tô aqui, segundo o Google, tá vendo? É pra lá. Vamos ver, vou lá. Agora que eu vim pra cá, ele tá dizendo que é pra lá, que é onde que eu tava subindo mesmo. Ai, gente, eu e o Google brigando. Desisti. Ele tava me dando aqui. Ele tava me trazendo aqui no Tori. E aí agora eu cacei direto no ponto do Maps, assim, sem colocar o endereço. Sabe quando você acha e põe o PIN do Google? E ele tá dando que é 1,2 km descendo pra lá. E eu tô muito cansada, andei muito hoje, então vai ficar para outro dia ou outro episódio. Na verdade, vai ficar para outro episódio. Talvez amanhã eu volte aqui. Eu fico aqui até quinta-feira, mas quinta-feira eu já faço check-out, né? E aí eu volto para Osaka. Fico só 2 noites em Osaka e vou embora para o próximo país. Estou triste já que está acabando a temporada Japão. Queria mais? Queria. Tenho dinheiro para isso? Não tenho. Se eu ficar mais tempo, até julho aqui, eu posso ficar até dia 30 de julho aqui, né? Meu visto turismo me permite até julho. Se eu ficar até essa data, aí eu vou ter que cortar um monte de país do final, porque aí o dinheiro não vai dar. Junto que eu tô com fome, que eu andei pra cá para um caramba hoje. Então acho que é isso. E andei no sol quente, né? Calor. Agora são 4 horas, o santuário vai fechar às 5. A última entrada é às 5. Ele fecha às 5h30, mas a última entrada
é às 5. Eu não sei, vou avaliar ainda se eu vou lá, se eu vou entrar, na verdade, se eu vou só do lado de fora. Mas vou deixar para amanhã. E eu sempre digo que eu sou libriana não indecisa. E eu me dei conta agora que eu tô gravando vários takes falando onde eu vou, mudando de ideia. Comecei a perceber que eu sou indecisa sim. E no final vim parar aqui no hambúrguer. Vou experimentar o hambúrguer. Ai, gente, que coisa mais linda. Não dá pra ver direito, mas tem um monte de cerâmica de Murano aqui. Olha que coisa mais linda. E aí, vou eu experimentar um hambúrguer japonês. Faltando uma semana pra ir embora. Eu tô hospedada ali. E o hambúrguer é aqui. Aqui nessa rua mesmo. Um pouquinho mais pra frente. Aqui, ó. Ah, mentira que tá fechada. Ah, não tá. Ai, não abre. De terça. Gente, hoje não é meu dia, não. Ah, brincadeira. Não abre de terça-feira, brincadeira. Eu vou comer lá no hostel. Lá no hostel oferece alimentação também. É mais simples, mas tem. O okonomiyaki que eu experimentei no episódio anterior era de lá. E também tem um restaurante que eu comi soba aqui. Mas ele reabre. Reabre às 18. Não, vai ter que ser lá no hostel mesmo. Hoje é meu dia de sorte para comida. Era pra eu comer aqui no hostel. Como eu não achei nenhum lugar aberto, eu vim comer aqui. Olha que bonitinho. Vem o arroz, o miso e esse prato aqui super bonitinho. Vim aqui para esse outro lado do lago. Hoje eu passei aqui mais cedo, né? Vocês viram aí nos takes anteriores. E aí dá a volta lá por trás da rua, vem, passa e aí sai nessa escadinha aqui. Olha o tanto de cervo pastando aqui tranquilo. Tem turistas aqui só observando, sem ficar oferecendo comida, ficar querendo abraçar, agachar para tirar foto. Então aqui parece ser um lugar mais tranquilo. E eu vim com a intenção de ver o pôr do sol daqui. Agora são 5, quase 6, eu acho. Deixa eu ver que horas são aqui. Hoje é uma terça-feira, 6 horas da tarde. O sol se põe às 7. E a minha intenção é usar esse gramado para fazer meu exercício. Depois eu vou fazer, acho que eu vou fazer aqui embaixo. Vamos ver se os cervos vão deixar. Dito isso, voltando no assunto restaurante, almoço no Japão, gente. O Japão é assim, você quer almoçar no restaurante que você escolheu, legal? Vai meio-dia. No máximo 1 da tarde. Passou disso, esquece, você não vai achar muito restaurante. Eu acho que eu já tinha comentado disso em outro vídeo, mas hoje foi o meu exemplo maior, né? Tipo, eu fui naquele restaurante, não sei também, porque assim, no Google Maps às vezes tá desatualizado, né? Tava falando que servia almoço até as 4 da tarde. Cheguei lá, a moça falou que não. Porque aí depois eles abrem pro jantar mais tarde, umas 6, 7 da noite, né? Vai até as 9, os restaurantes que servem jantar. Os que não servem, geralmente fecha às 4 e acabou. Tem restaurante que fecha até às 2. Mas é isso aí. Aqui você tem que almoçar cedo. Se você não almoça cedo, leva seu lanchinho ou compra na Family Mart, em qualquer combine, né? Falei Family Mart, mas é qualquer combine. E leva, se for fazer passeio igual eu fiz hoje, que eu fui em 2 templos, né, tipo, e não quis parar pra almoçar, é melhor levar lanchinho. E ontem eu não fiz exercício, hoje estou determinada a fazer, até porque minha coluna já doeu de ter andado tanto que eu andei hoje eu devo ter andado pra mais de 5 quilômetros. E isso pra mim já tá sendo muito, porque minha coluna dói pra caramba. Tem que contar que agora a novidade é dor no joelho e coxa, mas é mais na região aqui do joelho. É muito doido. Eu não senti essas dores e comecei a sentir agora. Talvez seja os deslocamentos com os pesos peso da mochila, muita escada, né? Sobe e desce muita escada. E aí tá forçando muito, então tem que fortalecer.
E o João já me passou exercício tanto para fortalecimento de coluna, né, que eu já tava fazendo desde fevereiro. E agora no início de maio, final de maio, ele me passou os exercícios. Não, início de maio foi quando eu vim pra cá. Eu pedi pra ele já me passou o exercício de fortalecimento pro joelho também. Achando que eu tenho comida. Ele tá achando que eu tenho comida na bolsa. Veio aqui, cheirou. Tadinhos, o povo já condicionou eles, né? E também, eu acho que aqui, né? A prefeitura daqui não deveria permitir. Nem esses snackzinhos que eles dão lá pra não condicionar, né? Não mudar o hábito deles. E aqui que vai ser meu pôr do sol hoje. Eu tava lá atrás ontem, essa parte de trás lá, que é o que me dou, que lá mais pra trásão. E aí agora eu tô mais perto aqui. Eu tava ali fazendo, né, minha time-lapse, só que aí aquele é um casal de brasileiro, aí eu fiquei com vergonha de gravar e vim pra cá. Acho que aqui vai ficar legal também, pelo menos um pôr do sol diferente. Eu fiz algumas time-lapses ali com a água do lago. Acho que vai dar certo. E aí eles chamaram um casal de amigo que tava passando lá do outro lado. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir gravar aqui perto deles. Deixa eu vazar, caçar outro lugar aqui perto pra gravar. E os bonitinhos lá pastando. Coisa mais fofa. If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. Eu tava aqui mostrando, né, os cervos pra vocês e lembrei de uma coisa. O cervo, ele é da mesma família, da mesma espécie, né, do veado e da rena. E aí o veado a gente encontra mais no Brasil, não sei quais outras regiões que encontra. Os cervos tem bastante aqui, se eu não me engano tem na Europa também. E as renas também, né, mais conhecidas pela lenda do Papai Noel. Eu não sei certinho qual distribuição geográfica, mas preciso estudar de novo, né? Sou zootecnista, mas eu não sei essas coisas de cabeça, não. Por hoje é só esse episódio. Vou terminar aqui meu exercício no parque. Só tem eu fazendo exercício, um casal ali me olhando. Mas é de estrangeiro, não é de pessoas locais. E vou terminar. Eu já tô me pinicando toda porque eu não trouxe a minha canga e eu tô deitando direto na grama. Vou tomar cuidado pra não deitar nos cocôzinhos dos cervos. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Don't show your face.